A segunda temporada de Arcane finalmente chegou com seu primeiro ato já disponível na Netflix, então bora fazer uma análise deste primeiro ato dos 3 primeiros episódios, mas em 3 vídeos separados. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos e hoje vamos falar do primeiro episódio da segunda temporada de Arcane, porque já chega com o pé na porta, mas esse episódio, diferente dos outros dois, ele é mais um episódio de resolução da primeira temporada do que uma apresentação da segunda, então mostra as consequências do ataque da Jinx e como os dois lados reagiram a tudo isso. E aí depois a gente vai ter um avanço na temporada. Então bora primeiro falar deste ponto com spoiler. Se você ainda não viu esse primeiro episódio da segunda temporada de Arcane, vai pra Netflix, assiste essa maravilha e depois volta pra cá. Bom, primeiro de tudo a gente termina a temporada anterior com a Jinx atirando uma de suas bombas com o núcleo, a gema Hextech, né, nela. Então uma bomba extremamente potente, né? Exatamente na sala do conselho de Piltover, o conselho que estava em reunião, todos os conselheiros estavam ali. Os trailers indicavam que a Ambessa estava falando, o seu conselho está morto, mas aqui a gente vê essa frase completa, que ela fala, metade do seu conselho está morto. O trailer só mostrou ela falando a primeira parte que indicava que todo mundo ali tinha morrido, mas não, apenas metade morreu. Uma certeza que eu tinha é que a mãe da Caitlyn ia morrer nessa situação, e isso acontece. E aí entre os conselheiros que sobram nós temos a Mel. A Mel sobreviveu a essa situação toda de uma forma bastante surpreendente, porque quando a gente vê o míssil da Jinx chegando, a gente vê um brilho justamente nela. Só que nós temos uma possível resposta para isso, porque este míssil ele ilumina uma aparente armadura de ouro que a Mel estava usando. Então muito provavelmente ela estava assim com um equipamento que seria mais ou menos o Vibranium do universo de Arcane de League of Legends, e isso fez com que ela tivesse sobrevivido. Isso também responde como o Jayce sobreviveu com muito menos ferimentos do que o Victor que estava do lado dele. Inclusive esse é um questionamento que o Jayce faz, né? O Jayce fala justamente com a Mel. Como que eu pude só ter alguns arranhões e o Victor que estava do meu lado ficou desse jeito? E a Mel meio que desconversa, mas quando a gente vê eles se levantando após o ataque, a gente vê que a Mel tá segurando o Jayce. Então muito provavelmente ela anda com essa armadura de ouro já para se proteger mesmo, né? Porque ela sabe que conselheiros são muito visados desde sempre. Então ela usa isso como uma malha ali de cota, como uma segunda pele. E ela voou para proteger o Jayce. A gente vê eles levantando, se a gente vendo assim meio no susto, parece que o Jayce que tá levantando ela, mas não é ela que está levantando o Jayce. Então ela, provavelmente no momento da explosão, saltou em cima dele ali, protegeu ele, por isso que o Victor, que estava do lado dele, sofreu aqueles graves ferimentos e ele não. E essa armadura pode ser obra dos Solari de Targon. É uma armadura que é usada nos jogos, infundida com magia e que dão um buff de defesa e de escudo para quem utiliza os itens criados pelos Solari. Então, basicamente, usando a linguagem Marvete para a audiência do meu canal, é como se fosse realmente uma armadura de Vibranium extremamente fina, só que é um ouro mesclado com magia. Isso não é extremamente confirmado, mas a relação da Mel com os Solari já é teorizada há muito tempo, até porque a gente não conhece o pai dela. Então, provavelmente foi essa armadura que protegeu ela, justamente esse brilho reluzente que dá quando o tiro da Jinx está chegando, indica ainda que essa armadura teve parte sim na sobrevivência dela. E aí a Ambessa, a mãe da Mel, já encontrou um dos conselheiros sobreviventes para usar como fantoche, né? Então ela quer uma guerra logo, ela quer poder usar as armas Hextech, ela quer poder pegar esse equipamento todo para ela. Ambessa, sendo uma general dos Noxianos ali muito ambiciosa e precisando urgentemente de poder, ela sabe como utilizar todo esse conflito ao bel prazer dela. E no terceiro episódio, vou falar disso no outro vídeo, a gente descobre todo o plano da Ambessa. Então ela já tem ali um conselheiro para ela usar de marionete, enquanto a filha dela nunca faria as coisas que ela quer fazer, ou pelo menos tenta não se tornar tão parecida quanto a mãe já tem um conselheiro para usar como marionete. Ela começa a incitar essa guerra contra a Zaun. Ela não quer a guerra contra a Zaun de fato, mas ela quer ter posse dos equipamentos Hextech, e para isso primeiro ela precisa que Piltover utilize isso em guerra, e depois ela precisa conseguir uma autoridade maior sobre essa região. E aí nisso nós temos um outro ponto bem polêmico. A gente sabe que nos jogos em League of Legends a Vi acaba sim se tornando uma defensora, mas depois a gente entender todo o conceito da personagem, o passado e a origem dela, é meio estranho a gente ver isso. E quando a Caitlyn oferece a Vi
um distintivo da polícia de Piltover para ela ser uma defensora, eu fiquei muito puto. E a Vi logo fala pra ela, né? Você nem pensou, né, quando você teve essa ideia de me sugerir isso, porque foram os defensores que mataram os meus pais. Os defensores são responsáveis pelos primeiros grandes traumas da vida da Vi. A gente lembra como eles são na primeira temporada constantemente retratados como monstros. Todas as vezes que os defensores chegam com as máscaras deles lá em Zaun, a gente tinha essa aura monstruosa mesmo. Então, as pessoas de Zaun, da Subferia, veem esses defensores como monstros. Eles passam mais dessa parada de ser humano para um ser sobrenatural monstruoso. É a forma que aquelas pessoas veem eles e é a forma com que a própria Vi cresceu vendo eles. Então, quando a Caitlyn oferece isso pra ela, ela fala que não rola e as duas se separam, mas depois ela ia mudar o ponto de vista dela. Daqui a pouco a gente chega nessa parte. Ainda nas consequências desse ataque da Jinx, a gente vê que o Jace segurou, né? Ele sai correndo com o Victor nas costas e colocou o Victor no núcleo Hextech, né? E ele, aí nesse momento que ele comenta dele ter ficado vivo, intacto ali, então muito provavelmente reforçando que a Mel está realmente usando uma armadura superior, uma armadura que realmente aumenta o escudo. E aí a gente vai pra algo que essa temporada já tá trabalhando muito e já avançou bem, que é a transformação da Kate. No começo do episódio, a Kate joga aquelas pétalas roxas no túmulo de sua mãe. E depois, mais pra frente no episódio, quando a gente vai pra cerimônia do velório dos conselheiros mortos, incluindo a mãe da Kate, né, a gente vê uma pétala caindo roxa e perdendo a sua cor. Essa pétala representa aquele idealismo que a Kate tinha na primeira temporada, de ser uma policial que quer fazer justiça, aquele idealismo de quem quer ver Zaun e Piltover vivendo em paz, né, sem uma tentando matar a outra constantemente. Isso acabou. A nova Caitlyn, agora essa Caitlyn que está sendo transformada, é alguém muito mais autoritária, é alguém que quer ver o povo de Zaun sangrando de todas as formas possíveis. Ela já não acredita mais numa paz entre essas duas nações e ela não tem mais interesse por isso também. Ela apenas quer vingar a morte de sua mãe. Então a gente vai vendo tudo isso no simbolismo das cores, né? O roxo, que representa a família real da Caitlyn, vai sumindo, vai perdendo essa cor e vai apodrecendo, assim como essas pétalas. E aqui nós temos a Mad chegando e celebrando a Vi. A Vi tava bêbada ali na sarjeta, porque toda vez que ela passa por algum problema, ela enche a cara, porque é o jeito que ela encontra de esconder esses sentimentos. A Vi cresceu com o Vander sempre ensinando ela a ser uma líder, a assumir a responsabilidade e a proteger os dela. Então, mesmo que a Vi sofra muito, e ela provavelmente é a que mais sofreu até agora, ela consegue esconder isso porque ela é muito forte, né? E se manter assumindo a responsabilidade pelos erros das outras pessoas que ela supostamente deveria proteger, né? Então ela vai guardando isso, ela não lida com esses conflitos, ela apenas guarda, enche a cara, começa outro dia, guarda, enche a cara, começa outro dia, assim ela vai seguindo a vida dela do jeito que o Vander ensinou pra ela. Né? E aí ela encontra a Mad, que é uma defensora nova, né? Provavelmente uma recruta ali bem novinha. Ela não é a filha do Marcos, tá, gente? Não passaram anos desde a morte do Marcos, que aquela menininha criancinha, pra ela crescer da idade da Mad. Não é, esqueçam isso. Não passou nenhum tempo cronológico de anos aí entre o final da primeira temporada e o começo da segunda. Depois do salto temporal é que a gente vê a filhinha do Marcos daquele tamanhozinho criancinha dela, ela não é a Mad. Então vamos esquecer isso daí, elas só se parecem, assim como existem no mundo pessoas que não têm relação parental se parecendo também. Todo mundo tem um sósia por aí. E aí a Mad convence a Vi a entrar, sem saber que estava convencendo, porque ela faz a Vi lembrar de como é ser celebrada. A Vi estava acostumada a ser essa líder que sempre assume a responsabilidade pelas pessoas que ela tem que proteger. Né? Então é sempre a bucha cai em cima dela. Quando a Mad fala que a Vi é vista como uma heroína por tudo que a Caitlyn falou, primeiro que ela fica mais apaixonadinha pela Caitlyn ainda, e depois que ela aceita entrar porque, tipo, ela ainda acredita em boas pessoas, ela ainda acredita que ela pode fazer a diferença, e ela vê este lugar, um lugar onde ela é respeitada, como a oportunidade dela fazer essa diferença. E o Vander também, uma das últimas palavras dele pra Vi, ele fala que ela é uma boa pessoa e a Mad lembra ela disso também, sem saber indiretamente, apenas na escolha casual das palavras. Então por isso que ela acaba aceitando entrar pros defensores naquele momento.
E aí nós temos essa cerimônia de velório dos conselheiros mortos e uma invasão de Zaun. Quando chegou a galera já mascarada, né, e deu muito foco naquele pessoal ali, eu comecei a falar, mano, tem coisa estranha aí. Aí quando a gente vê o cara com a tatuagem, a gente entende. De primeiro momento, eu acreditei que a Honey, que é quem estava comandando esse ataque, uma das conselheiras da subferia, eu achei que ela estava fazendo isso a mando da Jinx. Eu achei que a Jinx já estava estabelecida na subferia como essa nova líder, a sucessora do Silco. Mas a galera lá nem sabe que foi ela que matou o Silco, nem sabe que foi ela que atacou o conselho, talvez saiba ou talvez não. Então, agora o que está acontecendo na subferia é uma guerra pelo poder. Todos aqueles conselheiros, aqueles líderes menores que obedeciam ao Silco, querem assumir esse poder da subferia, querem comandar a subferia, e a Honey é uma delas. Ela era uma das conselheiras, aquela que tem os fios verdes aqui, daqui a pouco eu explico mais sobre isso, e a que teve o filho morto pelo Jace na primeira temporada. Ela foi manipulada, a gente vai falar mais disso no terceiro vídeo, no vídeo do terceiro episódio, porque a gente descobre tudo o que aconteceu por trás desse ataque, e ela acaba invadindo a Piltover em busca de vingar a morte do seu filho. Então ela, exatamente, vai pra cima do Jace. Né, os outros capangas dela ali vão atacando e causando o maior caos possível em Piltover, mas ela vai pra cima do Jace com aquela motosserra bizarra. Essa cena de ação também é muito foda. Esse episódio é muito concentrado em ação, de novo, resoluções ainda dos atos finais da primeira temporada. E aí começa essa zona absurda. Chega pra colocar ordem na casa é a Ambessa e o seu exército noxiano. Então ela aparece como essa grande salvadora. A Ambessa, que é a pessoa, diplomaticamente falando, mais experiente que a gente tá vendo aí, que tá conseguindo fazer tudo o que ela imagina. Então eu já vou falar disso mais no episódio 3, mas aqui foi ela, depois a gente descobre que foi ela, Ambessa, que manipulou a Honey para fazer esse ataque, né? Tanto que depois do ataque, a própria Mel, a filha da Ambessa, fala: esse ataque coordenado deles foi bizarro. A gente se certificou de proteger todas as entradas. Então alguém de dentro está ajudando eles. Eles tiveram ajuda de dentro. Ela jamais imaginaria que essa ajuda veio da própria mãe dela, mas faz sentido porque no final disso tudo, quem sai como os protetores de Piltover são os Noxianos. É o exército da Ambessa. Então essa grande general que veio de fora querendo usar os equipamentos que Piltover está construindo, surge agora como uma protetora divina, né? Ela veio de fora, protegeu a gente, conseguiu acabar com essa invasão. Então ela vai ganhando popularidade perante os olhos de Piltover e vai aos poucos, silenciosamente, ganhando poder como quem não quer nada. Então ela é muito foda, né? E aí depois de toda essa situação estar resolvida, essa invasão estar concretizada, a gente vê, começa a tocar a música Heavy is the Crown, né? A coroa é pesada, o peso da coroa, do Linkin Park, e nisso a gente vai vendo a mudança da Caitlyn acontecendo de uma forma ainda mais veloz. Eu escutei essa música antes de ver a temporada, eu achei que seria para a Jinx assumindo a coroa da subferia, mas não, é para a Caitlyn assumindo uma posição de liderança em Piltover. E aí nós temos o conselho de Piltover agora com 3 pessoas apenas, reunido em um bunker, então eles estão cagando de medo, né, e tentando lidar com a situação, e a Caitlyn chega lá botando marra, né, um dos conselheiros fala: o que você tá fazendo aqui? Sai daqui, aqui é a reunião do conselho. Ela fala: ó, cala sua boquinha que eu sou autoridade aqui, fica na sua se você não quiser falar, se você for pra falar merda, você fica quietinho. Então ela já chega bem autoritária, bem diferente da Caitlyn que a gente tinha conhecido, e ela apresenta a solução violenta que ela busca agora, com o seu exército, o seu time de defensores usando armas Hextech, que são armas que ela não queria usar e que eles mesmos do conselho também foram contra o uso dessas armas, porque elas podem matar muito mais gente do que eles querem, pode acabar causando aí casualidades de civis que não tem nada a ver com o conflito. A Caitlyn agora tá cagando pra isso e ela apresenta o seu novo esquadrão, que tem entre eles a Vi, com as manoplas que ela usa também no jogo. Então a Vi usando esse uniforme causa uma estranheza, mas a gente já sabia que isso ia acabar acontecendo. No final desse primeiro episódio nós temos uma cena pós-créditos, né, que é o Singed atrás de lobos. A gente já falou muito sobre os experimentos do Singed em relação ao Warwick. O Warwick a gente sabe que era um humano que foi criado pelo Singed e se tornou um lobo a partir dessa criação, e aqui a gente vai vendo nos 3 episódios do primeiro ato da segunda temporada o Singed evoluindo nas suas pesquisas com lobos para conseguir criar o Warwick. E aqui ele encontra uns lobos ali na toca, joga uma parada para os lobos desmaiarem, depois ele vai matar os lobos e usar para os seus experimentos. Então o Warwick está chegando. Se você quiser saber mais sobre o Warwick e sobre a identidade humana dele, assista esse vídeo que eu já fiz aqui para entender
tudo sobre este personagem. E o primeiro episódio da segunda temporada de Arcane termina com essa ceninha pós-créditos, todos eles terão essa cena do Singed no final, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação quando o vídeo do episódio 2 for postado, e não vai demorar, tá bom? Se não for no mesmo dia que o do episódio 1 for postado, vai ser no dia seguinte, tudo antes do ato 2 estrear na Netflix. Espero que tenham gostado, se gostou se inscreve, curte aqui, até a próxima. Tchau, tchau.